Você comentou do Deltan, o Reinaldo. Eu lembro que na semana passada o Flávio Bolsonaro postou uma foto nas redes sociais também, principalmente no X, com o Cláudio Castro, falando que eles estavam ali discutindo os rumos do Rio de Janeiro, do país e do Rio de Janeiro. E um dos primeiros a curtirem ali, compartilharem e conversarem com os dois era Deltan Dallagnol. Acho que são vários desses elementos que vão surgindo nas redes sociais, o Reinaldo. Antes da gente partir aqui para a próxima pauta, eu queria falar um pouco sobre isso. Você acha que as redes sociais continuam sendo, então, um problema pro lulismo? E as redes sociais são um ambiente em que o bolsonarismo nada de braçada, mesmo quando tem briga entre eles. Então, semana passada também Eduardo e Nicolas Ferreira brigaram em praça pública, que é as redes sociais para o bolsonarismo. Mas mesmo assim, será que o lulismo segue sofrendo? Durante esse terceiro governo do presidente Lula, tiveram vários problemas ali envolvendo o Nicolas Ferreira, que tudo que posta tem uma repercussão gigantesca, né? Você acha que as redes sociais, então, são ainda um grande problema? Não, veja, são no mundo inteiro, né? A não ser quando os governantes, e daqui a pouco nós vamos falar da Hungria, a não ser quando há uma fadiga de governança, como há na Hungria, e ali houve uma mudança, mas também a gente precisa relativizar bastante, porque o partido que venceu também é um partido de direita, é bom que fique claro, né? Nós vimos o que aconteceu com o Donald Trump. Saiu uma matéria, eu lembro que faltando 5 meses para terminar o governo Biden, a Economist fez uma matéria de 15 páginas demonstrando que a economia americana não era tão forte havia 50 anos. Não é? E, no entanto, o Trump conseguiu convencer os americanos de que eles estavam vivendo muito mal. Como hoje no Brasil, muita gente, nós vamos ver o Flávio daqui a pouco fazendo um vídeo tentando convencer os brasileiros de que eles estão vivendo muito mal. Há dificuldades decorrentes de endividamento, etc., mas será que realmente os brasileiros estão vivendo mal? Isso é mentira. Mentira que eu digo em relação ao que já houve. Né? Em relação ao que já houve. Né? Ninguém, que vida maravilhosa no Brasil. Não é verdade. Mas, sim, nós vivemos... Há uma renda recorde do salário no Brasil. Mas só que as esquerdas, os progressistas, têm dificuldades de lidar com isso na rede, e eu diria que essa dificuldade é estrutural, ela merece reflexão. Por exemplo, Humberto Eco, queridíssimo Humberto Eco, dizia, não tem saída para a rede, é o reino dos idiotas e fim de papo. Né? É uma visão um pouco, como ele próprio diria, apocalíptica do negócio. Agora, o problema, Natália, é que as soluções e as respostas que os progressistas e as esquerdas têm para determinados problemas, elas são, certas ou erradas, elas são necessariamente complexas, porque a esquerda, o que me parece correto, lida com as questões estruturais também. Não são as respostas, como diria o Mencken, simples e erradas para problemas difíceis. A direita tem respostas simples e erradas para problemas difíceis. Existe violência? Vai lá e mata e acabou. E está resolvido. Existe problema no... vamos fazer uma resposta para os criminosos do Rio? Vamos, a gente sobe, mata 117, morrem 5 policiais, a gente desce, o Comando Vermelho continua a mandar lá, porque continua a mandar no Alemão e no Complexo da Penha, mas nós matamos 122 e demos uma resposta. Então, é uma resposta que, obviamente... As esquerdas e os progressistas nunca darão. Sim, eles ainda têm esse domínio da rede. Veja a mentira que o Nicolas contou com o negócio do Pix. Né? E, na verdade, quem está querendo tomar o nosso Pix, é o Trump. De novo. Né? De novo, abriu lá a seção 301 de investigação do Pix. Eles querem tomar o Pix. Eles querem taxar o Pix. Eles quem? Bom, eles estão aliados ao campo trumpista que quer taxar o Pix. O governo brasileiro nunca imaginou, e lá atrás, quem falava de taxar o Pix era o Paulo Guedes, porque ele viu no Pix, ele falou, olha, se você botar 0,0 alguma coisa, você pega uma arrecadação fabulosa. E pega, porque você pegaria a cada operação, não é? Então, seria espetacular.
Eles pensaram, depois o Paulo Guedes desistiu, o governo Lula nunca pensou nisso, no entanto, o Nicolas emplacou esse troço. Então, sim, as esquerdas ainda sofrem com isso. Há um outro problema, aliás, esse tema é fascinante, porque há uma outra questão que vem também do campo progressista. Há uma ilusão em setores progressistas de que quem é progressista em temas econômicos também é progressista em temas comportamentais, o que não é verdade. Entende? O povo pobre é muito mais conservador e às vezes reacionário mesmo em costumes do que a classe média. Esse negócio, eu vou usar aqui uma imagenzinha, esse negócio de dar um peguinha com droga, não sei o quê, é uma coisa de classe média, bicho. A mãe pobre, com o filho submetido muitas vezes ao ambiente do narcotráfico, ela não quer saber de papo de discriminação de maconha. Porque ela vê o filho imediatamente envolvido com aquilo. A discriminação da maconha muitas vezes é um tema da classe média, das classes médias esclarecidas, às vezes ou com viés de esquerda ou com viés ultraliberal, na linha eu posso fazer o que eu bem entender, não interessa, ninguém manda na minha vida. Em princípio parece verdade, a questão é que não adianta você fazer de conta que você está pegando maconha do céu como se fosse maná, está pegando de algum lugar, né? E tem alguém que está vendendo, e esse alguém que está vendendo está envolvido com uma cadeia de crime, etc. Então, veja, os progressistas às vezes incorrem nesse erro de achar que porque a minha pauta é justa, porque ela é humanista, porque ela é igualitarista, então todo mundo concorda comigo. Não. E hoje você tem gente que quer sim serviços públicos, que quer saúde melhor, que, enfim, que tem demandas que são demandas que mundo afora a gente diria são demandas progressistas. Só que, na questão dos costumes, não. Nós, da classe média, convivemos sem nenhum problema, até porque não há problema mesmo, né? Mas nós convivemos muito bem com casais homossexuais, com todas as formas de amor que são legítimas e que valem a pena, desde que consensuais, com maiores de idade, e eu brinco, sem envolver bicho, para mim, cada um faz o que quiser, não é problema meu. Né? E viva todo mundo, é bem-vindo na casa do senhor da cidadania. Agora, é isso que você tem nas classes populares? Não, especialmente porque aí entra o viés religioso. Né? Nós temos uma questão importante. Olha, isso é tão importante que isso está em curso agora na votação do próximo ministro do Supremo. Por que o André Mendonça, que tem um padrão no que respeita aos valores francamente reacionário, virou queridinho hoje de setores da imprensa, mas do ponto de vista do comportamento, etc., né, ele quer o Messias, o Jorge Messias, quer o Messias, é muito bom. Sim, ele também quer o Messias, mas ele quer o Jorge Messias também, né, no Supremo. O Jorge Messias, de algum modo, representa um pouco essa síntese. Ele vem da extração progressista, mas ele tem um padrão via religião que é conservador. Os progressistas ainda lutam com essas coisas. Né? Na extrema-direita tudo é mais fácil. Então, violência, manda matar. Família, qual é a família? Família tradicional, homem, mulher, acabou e o resto a gente não aceita. Não sei o quê, é tudo assim. Não existem instâncias intermediárias, não existem zonas cinzentas, não existem zonas de indefinição. Né? Então, o Bush filho ganhou uma eleição nos Estados Unidos, teve lá com o John Kerry, no debate, uma senhora fez lá uma longa questão daquelas... Né? A favor ou contra o aborto? Aí vai o John Kerry e diz, como católico, contra. Mas
eu preciso reconhecer, e aí fez todas as considerações corretas, justas, legítimas, sobre todas as implicações que existe a questão do aborto. Foi para o Bush, e sabe que o Bush respondeu apenas? Sou contra. E acabou. Não é? Então, Reinaldo. existe uma diferença de honestidade no debate também. Brutal. Brutal. Se você perguntar, e você acha então que a esquerda, os progressistas têm que ser tão desonestos como a direita é? Não, eu não acho. Não acho. Mas eu acho que precisa buscar uma resposta para trabalhar essa questão. Não, levantei aqui uma bola para o Reinaldo e a gente ouviu uma belíssima análise, o Reinaldo. Citou inclusive Lulu Santos. Falou aí das todas as formas de amor. Toda forma de amor. O Reinaldo. Isso mesmo. Não é? E qualquer maneira de amor vale amar, do Milton. Né? Sim, é isso. Exatamente. É isso. Claro que sim, porque assim é a vida. Assim. E se estão falando em nome de Cristo, eu quero saber onde é que Cristo, em algum momento no Novo Testamento, falou em discriminação de quem quer que seja. O problema é que esses que falam em nome de Cristo, na verdade, ignoram a mensagem de Cristo, também se apegam a uma leitura, inclusive, tacanha do Velho Testamento. Eu adoro discutir religião. Bom, Reinaldo, já que a gente falou de... Não, aqui a gente vai longe, em qualquer assunto, Reinaldo. Porque também é isso, como você bem pontuou, é tudo muito complexo, né? Não dá para olhar a vida de forma tão concreta. A gente falou tanto sobre isso na semana passada, sobre os homens indo e voltando à Lua, né? É uma questão tão exata, tão ciência, mas tão psicológica, tão emocional, enfim. Então, se até nisso tem aí, né, esse multicampo ou campos de debates, na política, então, tem muito mais. Ô, Reinaldo, a gente falou muito sobre o Lula na abertura. A Lua é muito interessante. Deixa uma observação rápida aqui. Veja que curioso, né? Você não faz essa viagem que você fez à Lua sem muita matemática, sem muita física, sem todo o conhecimento científico acumulado que a humanidade teve até agora, né? E, no entanto, você tem o presidente dos Estados Unidos, que é quem é que diz as barbaridades que diz, e você tem um vice-presidente, o D-Day Vance, ali assim, se o Trump é louco, aspeta o outro, né? Que diz que os demônios eram ETs que habitaram a Terra e que deixaram seus herdeiros aqui, né? E que tem uma base social imensa que eles têm, dizendo e jurando que a Terra é plana. Então, note que o extremo da ciência vive com o extremo do preconceito, que tem um secretário da saúde que manda tomar leite cru, leite sem pasteurizar, tirado da teta da vaca na hora, para curar doenças. E ele é secretário de saúde, que é contra a vacina. Então, é um momento muito... E se utilizam das redes sociais, né? Sim. E aí vão para a Lua. Aí fazem... Porque, no fundo, é uma expedição militar. No fundo, não. No fundo, na frente, de cá, é uma expedição militar. Essa que é a verdade. A corrida é militar. É disso que estamos falando.